Olá pessoal, tudo bem? Então, chegando no final do semestre aí, nossa 14ª aula, a gente vinha trabalhando com a tutela antecipada requerida em caráter antecedente e hoje a gente vai para a tutela cautelar requerida em caráter antecedente. E hoje, diferentemente das outras aulas, nós vamos ver 5 artigos ao invés de um artigo como a gente vinha vendo, certo? Por quê? Tá nos enrolando, que tá chegando no final do semestre e aí a matéria ficou bastante para poucas aulas. Não tem nada a ver. É porque parte do que a gente já viu na tutela antecipada requerida em caráter antecedente se repete aqui na tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Então eu vou precisar fazer poucos escândalos, ok? Então vamos lá. O que vai dizer o artigo 305 do Código de Processo Civil? Na mesma forma que o artigo 303 vai trabalhar com a petição inicial da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o artigo 305 vai tratar da petição inicial na tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Então vai trazer os requisitos para tu poder acessar o judiciário, né? E no nosso caso agora, na tutela cautelar, que a gente visa o quê? Na tutela cautelar, a proteção de um direito futuro, né? A gente não está protegendo desde já o direito, a gente não está antecipando o direito, a gente não está satisfazendo o direito desde já, nós estamos resguardando a possibilidade de no futuro eu ter aquele direito em razão da tutela cautelar deferida. A gente tem uma petição inicial também bastante simplificada. A gente tem que contar a historinha, obviamente, né, ali de seus fundamentos. Eu preciso contar o que está acontecendo. Eu preciso demonstrar, né, a probabilidade do direito, porque caso contrário, a gente não tem tutela provisória. A probabilidade do direito é requisito, né, em todas elas. E a gente tem que demonstrar, porque a gente está na urgência, o que? Há também a possibilidade da urgência, quer seja pelo perigo de dano, quer seja pelo risco ao resultado útil do processo, certo? E aqui, fazendo aquela velha volta que eu estou falando desde já, fica mais evidente aqui o risco ao resultado útil do processo numa cautelar do que o perigo de dano em si. Mas, enfim, a gente sabe que tem, né, além da lei, tem posicionamento para os dois lados, certo? Aí sim, aí a gente tem no parágrafo único do 305 uma regrinha que faz pensar se ainda haveria a possibilidade da existência de diferença entre a tutela cautelar e a tutela antecipada. Por quê? Porque o parágrafo 1º traz o princípio da fungibilidade. O que é isso, Marco? Ora, quando saiu a antecipação de tutela no Código de 73, muitos advogados erravam a mão, ajuizavam uma por outra e acabam perdendo o direito, né, do seu cliente. Isso aconteceu durante anos, até que a fungibilidade fosse positivada no Código de Processo Civil de 1973, certo? Aqui a gente já larga com a positivação da fungibilidade no parágrafo único 305, que vai dizer o seguinte: olha, se um dia a parte for ao judiciário com uma tutela cautelar requerida em caráter antecedente e o juiz achar que é uma tutela antecipada requerida em caráter antecedente, ele converte, né? Ele aplica a fungibilidade e por isso converte o rito da cautelar do 305 para o rito da antecipada lá no 303, certo? Então há uma conversão aí de rito, ele vai conhecer a medida utilizada pela parte errada como se certa fosse. Ele vai fazer essa conversão e vai fazer, então, a adequação do procedimento lá para o 303. Pergunta, e não é de via reversa, não é mão dupla? Porque até agora tu não nos falou, Marco. Lá no 303, se eu recebesse uma cautelar, uma antecipação de tutela em caráter antecedente, o juiz pudesse reverter, recebendo por fungibilidade com uma cautelar. A lei não diz nada, certo? A lei é omissa, mas tem doutrina e já tem decisões judiciais que dizem que é possível essa via de mão dupla. Inclusive, lá no Moodle de vocês, tem uma decisão judicial do Tribunal de Justiça já reconhecendo essa via de mão dupla. Tu recebe como antecipação antecedente, né? A tutela antecipada antecedente, e aí, como o juiz acha que é uma cautelar, ele converte do 303 para o 305 e recebe como tutela cautelar antecedente. Fechou? Ok. Então, a partir daí, o réu é citado para que em 5 dias ofereça a sua contestação. Alguns vão botar a mão no cabelo, vão se desesperar. 5 dias, cadê meus 15? Calma, calma. Por quê? Porque esses 5 dias é para contestação da cautelar. Aquela que vocês acabaram de ver no 305. Aquela que tem 3 requisitos da petição inicial.
Então não precisa de 15 dias para não precisa de 15 dias para contestar, né, aquilo que nem pedido tem ainda. Certo? Então, com 5 dias, tu vai, né, se opor àquela pretensão cautelar da parte, e por isso, né, 5 dias está mais do que bom. Não é 15 ainda, vocês vão ter uma nova possibilidade, quem sabe, de contestação aqui, e é por isso que nesse momento a gente fala em 5 e depois a gente fala, né, nos 15 dias sem problema nenhum, ok? Bom, nesses 5 dias, então, a parte tem para contestar e dizer as provas que pretende produzir. Se não contesta, presume-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial do autor e o juiz tem 5 dias para julgar. Certo? Então, não contestou, aplica-se praticamente a revelia, né, aquilo que a gente conhece por revelia. São verdadeiros ou são presumidos verdadeiros os fatos alegados na petição inicial e o juiz tem 5 dias para julgar. Se contestou dentro dos 5 dias, dizendo as provas que eventualmente quer produzir, o rito se converte. Tá? Vira rito comum. Na verdade, há uma conversão para uma ordinarização do feito. Então, vai para o rito comum a partir de então. Tudo aquilo que vocês estudaram a vida inteira dentro do processo civil da PUC, que é praticamente o olhar sobre o rito comum do Código de Processo Civil, certo? Aqui vai tramitar daquela forma, porque a parte da urgência já foi decidida. Né? A parte da urgência já foi discutida, já foi debatida com o autor, com a petição inicial e o réu com aquela contestação de 5 dias. Agora, então, vamos para o rito, né, comum para poder resolver, né, o caso, o mérito do caso, o objeto do processo. Certo? Então, bom, se é rito comum, a gente sabe o que vai acontecer. O réu precisa contestar, né, algo minimamente que tenha um pedido e uma causa de pedir. Certo? Então, o que vai acontecer? A parte autora vai ter 30 dias, né, para ir ao processo cautelar, então a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, e fazer o quê? E fazer o pedido principal, certo? Vai ter que fazer o pedido principal nesses 30 dias, dentro dos mesmos autos e independentemente de custas, como a gente já tinha visto lá na tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Aqui a regra é a mesma, dentro dos mesmos autos e sem a previsão de novas custas processuais. E nesse rearranjo que o autor vai fazer da petição inicial com o pedido principal agora, o autor também vai poder fazer o quê? Um rearranjo, uma arrumação daquilo que seria a sua causa de pedir. Vejam bem que são técnicas bastante diferentes que a gente está vendo aqui, né, dentro das tutelas provisórias como um todo. Então, essa causa de pedir, o autor vai poder fazer uma arrumação nela. Vai arrumar a casa, certo? Então, é o momento desses 30 dias do autor arrumar a sua casa, com uma causa de pedir arrumadinha e com o pedido principal. Certo? Bom, a partir daí, se eu estou no rito comum, o que vai acontecer? Tem que dar sequência como rito comum. O que o réu faz antes de contestar no rito comum? Audiência. Certo? Então o réu, veja bem, não é mais citado porque ele já foi citado na cautelar. O réu é intimado pelo seu advogado ou pessoalmente para comparecimento à audiência do artigo 334 do Código de Processo Civil. Ou seja, vai ser intimado para comparecimento à audiência de conciliação ou mediação. Ok? Conciliou, mediou, cada um para o seu lado, tchau, cada um vai para sua casa, aperta a mão, dá um abraço no final da audiência, acabou. Não aconteceu conciliação nem mediação, bom, sagrado direito contraditório. Agora o réu pode fazer o quê? Contestar com a petição inicial completinha, né, com causa de pedir arrumada e com pedidos, né, certinhos que o autor fez dentro daqueles 30 dias. E aí a gente vai ter, então, a contagem do prazo, né, segundo o artigo 335 do Código de Processo Civil, e aqui a gente está falando naquele prazo que a gente conhece de 15 dias, certo? Então agora, pelo rito comum, toda a instrução probatória, né, a fase de saneamento um pouquinho antes, a fase decisória, a fase recursal, aí a gente está falando em rito comum, ok? Coisas que não podem acontecer quando a gente está falando em tutela cautelar e como a gente viu também na tutela antecipada. Eu não posso deixar cessar a eficácia, ainda mais numa cautelar dessas, né? Que muitas vezes foi proposta para garantir eventual direito futuro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no artigo 309 com as formas de cessação
da eficácia. Quando é que aquilo que foi deferido por juiz vai parar de ter efeitos, de gerar efeitos. Então, tem 3 situações ali que a gente pode comentar. A primeira delas, o advogado acha que conseguiu a cautelar e pode ir para casa descansar. Lê de engano, né? Dentro daqueles 30 dias, ele tem que fazer a petição inicial com o pedido principal, com o rearranjo da causa de pedir, tudo certinho. Por quê? Porque o inciso 1º do 309 é bem claro. Se não fizer dentro dos 30 dias, cessa a eficácia. E se cessou a eficácia, perdeu a garantia de que o processo futuro será efetivo. Fechou? Então tem que cumprir aqueles 30 dias. Número 2. O autor deve efetivar a tutela concedida em 30 dias. Em 30 dias. Certo? Por quê? Porque se ele não efetivar em 30 dias, ele não tinha urgência. Vamos ser bem sinceros, né? A gente está trabalhando aqui com tempo, com pressa, com rapidez, com celeridade. Se o autor também foi para as cordas e descansou e não deu sequência para que fosse efetivada a tutela cautelar deferida em 30 dias, não tem outro jeito, vai cessar a eficácia. Fica um ofício lá para bloqueio do carro do Marco lá no Detran durante 60 dias. Não, se tu não fez, né, a remessa desse ofício em 60 dias, não tinha então urgência e por isso então a decisão tem que cessar a sua eficácia. E o inciso 3º vai dizer o quê? Algo óbvio, né? Pedido improcedente ou processo extinto sem resolução de mérito também cessa a eficácia. Claro, porque a eficácia está segurando o que? A garantia do futuro processo. A garantia do futuro direito, melhor dizendo. Certo? Olha a minha cadeira aqui rolando. A garantia de um futuro direito. Se esse processo que eu estou tentando garantir o futuro direito, os pedidos são improcedentes ou ele foi extinto sem resolução de mérito, aquilo que eu estou segurando não existe mais. Então, obviamente, tem que cessar também a eficácia nesse caso aqui. Uma pergunta que faz lá o parágrafo único do 309. Né? O autor pode ajuizar novamente se perder a eficácia sob o mesmo fundamento? Não. Ele pode ajuizar novamente uma cautelar sob fundamento diverso, mas não sobre o mesmo fundamento. Sob o mesmo fundamento, o parágrafo único veda o novo acesso dele ao judiciário, né, via tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Fechou? E a gente tem o 310. Né? O 310 é um artigo bem interessante que vai fazer o seguinte questionamento. Né? Se por um acaso a parte autora perde, né, o deferimento da cautelar intentada num primeiro momento, ele tem que se acovardar? Ele não deve fazer o pedido principal? Ele não deve ir atrás do direito dele? Né? O que acontece nesses casos em que o juiz olha, verifica, né, a petição inicial e não vê presentes os requisitos para concessão de uma tutela cautelar? A parte tem que botar a mão nos cabelos e se desesperar, ou ela toca adiante, né, os atos processuais e vai atrás do seu direito, né, porque não vincula uma coisa a outra. Então, o artigo 310 tem uma sacadinha, tá, que você tem que lembrar. Ok? Primeiro, em tese, não vincula. A regra geral, não vincula. Eu perdi a liminar, o juiz indeferiu a liminar da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, isso não vincula que eu vá perder futuramente meu direito. Ok? Então, não tem essa ligação. Eu posso muito bem, né, intentar uma tutela cautelar requerida em caráter antecedente, né, requerendo o bloqueio de uma conta de alguém de 100 mil reais para garantir um crédito meu futuro, e a pessoa tem 55 apartamentos em Porto Alegre aqui. Por que eu vou bloquear 100 mil reais se ele tem 55 apartamentos? Certo? Não tem risco ao resultado útil do processo. Então, o juiz pode indeferir. Não há problema nenhum. E isso não quer dizer nada que eu vá perder no futuro o direito que eu tenho. Salvo se, e o artigo é bem claro, né? Se o juiz se manifestar desde já pela prescrição ou decadência do caso futuro. Certo? Do direito futuro. Se por um acaso o juiz já se manifestar sobre a prescrição e decadência sobre o caso futuro, ele está julgando mérito. E se ele está julgando mérito, ele já decretou
né, a improcedência do direito futuro. Marco um exemplo. Eu fui atropelado há 6 anos atrás, aqui na Avenida Beira-Rio, tá? E só hoje fui consultar um advogado. O advogado me olha e diz: olha, Marco, tu acha que tu está precisando de medicamento, de tratamento psicológico, e eu vejo que o réu que te atropelou está gastando dinheiro. Vamos bloquear os bens dele, né? E depois a gente ajuiza a pretensão indenizatória. E aí a gente vai em tutela cautelar requerida em caráter antecedente, 6 anos depois do acidente, né, dizendo que os bens do José têm que ser bloqueados. O juiz vai olhar e vai falar: não, só um pouquinho. Prescrição em ação indenizatória é 3 anos. Razão pela qual está prescrito o direito, né? E por isso indefiro a liminar. Veja bem, quando ele indefere a liminar pela prescrição do direito futuro, ele já julgou o caso. Ele já decretou que o caso futuro está prescrito, o meu direito futuro está prescrito, porque isso é mérito, ok? Tanto é que prescrição e decadência não são institutos do direito processual, são institutos do direito material, estão lá no Código Civil. Certo? Então tá, pessoal, semana que vem a gente finaliza o nosso semestre com tutela de evidência, artigo 311 do Código de Processo Civil. Beijos e abraços, até a próxima. Tchau, tchau.